A paz do Senhor, meus irmãos. Amados, hoje eu quero lhes trazer uma palavra que tem como título A Crise da Família de Jairo. O texto se encontra em Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 24, e o versículo 41 e o 42. Nos fala assim a palavra do Senhor. E passando Jesus outra vez num barco para a outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Versículo 41. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Amados irmãos, eu quero nessa oportunidade falar sobre Jairo. Jairo quer dizer Javé ilumina. A Bíblia não fala muito sobre Jairo, mas diz apenas que ele era o chefe de uma sinagoga e que a sua filha estava muito enferma. Aquele homem abandonou as suas tarefas e correu a encontrar-se com o Mestre. Ele entendeu que Jesus tinha algo especial. Por isso, Jairo prostrou-se, Primeiro ele procurou o Senhor Jesus, depois ele prostrou-se diante do Mestre. Jairo, meus amados, estava com a filha enferma, à beira da morte. E quando ele viu Jesus e seus discípulos chegando num barquinho no lago de Genezaré, ele imediatamente correu ao encontro do Senhor. Jairo, meus amados, representa as famílias nos nossos dias. E assim como a família de Jairo estava em crise, muitas famílias hoje estão na mesma situação. Eu quero falar essa palavra em 3 pontos. Primeiro ponto, muitas famílias estão enfermas. Segundo ponto, muitas famílias estão mortas. Terceiro ponto, muitas famílias estão em alvoroço. Primeiro, muitas famílias estão enfermas. O versículo 23 diz que a filha de Jairo estava moribunda. Meus irmãos, existem muitas doenças que hoje estão assolando e ferindo as famílias. Vejamos pelo menos 10 doenças que estão afetando as famílias. São 10 doenças. Vamos vê-las. A primeira doença é o egoísmo. Existe o egoísmo no meio das famílias. A segunda doença são os ressentimentos. Alguém fez alguma coisa e existe aquele ressentimento, não se perdoa, Terceira doença é a falta de perdão. Como eu falei, alguma coisa acontece e as pessoas não perdoam mais, ficam ressentidas. A quarta doença são as mágoas. As quintas doenças são as infidelidades. Como existe infidelidade no meio das famílias. Sexta doença é a frieza espiritual. Hoje a coisa está bem difícil, A sétima doença é o mundanismo. O mundanismo entrou no meio das famílias, no seio das famílias, e isto é terrível. A oitava doença é a impureza. A nona doença é a lascívia. E a 10ª doença é a mentira. Já não se fala mais a verdade entre os membros de uma família. E ainda existem muitas outras doenças no meio das famílias.
O alvo principal da família, do inimigo, o alvo principal do inimigo é a família. Quer dizer, Satanás ele investe contra a família. Em Apocalipse 1:14 diz: os olhos do Senhor são como chama de fogo, glória a Deus. Tem um hino que cantamos que diz assim: tudo ele sabe, tudo ele pode, tudo vê. Glória a Deus. Muitas vezes eu penso, o que Deus está vendo nas famílias nos nossos dias? Será que as nossas famílias estão convertidas? Será que as nossas famílias estão abençoadas? Será que as nossas famílias estão servindo a Deus? O que Deus está vendo no meio dessas famílias? No versículo 23 desse texto, diz que a menina estava moribunda, estava à beira da morte. Segundo, muitas famílias estão mortas. O que morreu na família? O que morreu na família? Romanos 1:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, porque muitos das famílias estão pecando, as famílias estão morrendo. Alguns valores estão morrendo ou já morreram em algumas famílias. Em muitas famílias estão morrendo ou está morrendo ou já morreram, o tempo de adorar a Deus. Não existe mais tempo para se adorar a Deus. B. Em muitas famílias está morrendo ou já morreu a autoestima. C. Em muitas famílias está morrendo ou já morreu o diálogo. Não se conversa mais. Cada um no seu lugar, como diziam os antigos, cada qual no seu quadrado. Cada um com seu celular, com seu notebook, com seu... enfim. E assim vão passando, assim vão vivendo. Em muitas famílias está morrendo ou já morreu a esperança. Não existe mais esperança. Em muitas famílias está morrendo ou já morreu o amor. Em muitas famílias está morrendo ou já morreu a fé. Isso é o que nós vemos. Muitas famílias, meus irmãos, estão de luto. Jeremias 9:21. Em João 10:10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas o próprio Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para que as nossas famílias tivessem vida. Glória a Deus por isso. Ele veio para que a nossa família tivesse vida e saúde. Louvado seja o nome do Senhor. O ladrão entrou em muitos lares e destruiu o amor, a paz e a bênção de Deus. E esse ladrão é o inimigo das nossas almas. O inimigo matou os sonhos de muitas famílias. Quantas famílias tinham sonhos maravilhosos, mas viram seus filhos entrarem nas drogas, na prostituição, na bebedeira e por aí vai, nos vícios, Mas eu quero te dizer, você que está me ouvindo, o inimigo não pode tocar em ninguém que adora ao Senhor. Portanto, meu irmão, meu amigo, seja um adorador, adore ao Senhor. Em Josué 1:5 diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, muitas famílias estão em alvoroço. Marcos 5:38 diz: e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, ou seja, de Jairo, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Meus amados irmãos, o lar de Jairo estava em alvoroço. O povo ali estavam chorando.
estavam se lamentando. Pois bem, eu quero dizer para os irmãos que muitos lares nos nossos dias estão em alvoroço. Muitos pais estão chorando por seus filhos. Muitas esposas estão chorando por seus esposos. Muitos filhos estão chorando por seus pais. As famílias que não têm Jesus estão chorando, estão em alvoroço. As lágrimas das famílias que não conhecem o Senhor estão sendo derramadas. O inimigo tem escravizado estas vidas, infelizmente. Quarto, o que fez Jairo? Primeiro passo que Jairo deu para alcançar a bênção do Senhor Jesus foi chegar-se a Ele. Ou seja, Jairo chegou-se a Jesus. Nós vemos hoje muitas famílias que têm necessidade de receber uma bênção, mas não querem chegar-se ao Senhor, não querem ir para a igreja, não querem procurar um pastor, não querem procurar um crente, né? Mas Jairo chegou-se a Jesus. Todos nós, meus irmãos, devemos ter um tempo a sós, diário com Deus. É o tempo a sós com Deus. Assim como Jairo se chegou a Jesus, devemos fazer o mesmo. Todos nós devemos nos achegar a Jesus. O segundo passo que Jairo deu para alcançar a bênção de Jesus foi prostrar-se aos pés do Senhor. O terceiro passo que Jairo deu foi alcançar, o terceiro passo que Jairo deu para alcançar a bênção de Jesus foi suplicar ao Mestre. Quer dizer, ele foi a Jesus, chegou-se a Jesus, prostrou-se a Jesus e suplicou a Jesus. No versículo 23, Jairo suplicou, né? Ele disse a Jesus: rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. Ele queria a cura da sua filha, glória a Deus. No Salmo 50, versículo 15, diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Glória a Deus. Em Romanos 10, 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jairo chegou-se a Jesus, prostrou-se diante de Jesus e suplicou, invocou pela sua filha. E eu quero concluir esta palavra dizendo o que fez Jesus em favor de Jairo e da sua família. Primeiro, no versículo 24, diz que Jesus foi à casa de Jairo. Ele se ateve em ir até a casa de Jairo, né? Ele fez isso. No versículo 36 diz que Jesus deu-lhe uma palavra de ânimo, né? Ele disse: não temas, crê somente. Glória a Deus. Ele foi à casa e deu a palavra. No versículo 41 fala que Jesus tomou a menina pela mão. Jesus tomou a mão dela. Ela estava morta, mas Jesus, tomando-a pela mão, restaurou-lhe a vida. E a menina levantou-se e começou a andar, nos diz a palavra do Senhor. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, que Jesus não vai deixá-lo só. Não, Ele não vai te deixar só. Saiba que Jesus te ama. Jesus te ama. Faça como Jairo. Busque a pessoa certa. E a pessoa certa é o próprio Jesus. Glória a Deus. Chegue-se a Ele. Proste-se aos seus pés. Salmo 37, versículo 5, fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Glória a Deus. Se você crer e obedecer ao Senhor, Ele abençoa a tua família, Ele abençoa o teu lar, Ele abençoa a tua vida. Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Pai Santo, Deus maravilhoso, nós estamos na tua presença. Neste momento, Senhor da glória, em que estou transmitindo essa palavra, eu sei que essa palavra vai entrar em muitos lares, muitos vão ouvi-la, Senhor.
Senhor, eu quero te pedir para que tu abençoe e todos aqueles que precisam desta palavra, que estão com a sua família em alvoroço, que estão com as suas famílias chorando, que esta palavra entre nas suas vidas, no seu coração e na família, e eles possam receber de ti a sua bênção. Senhor, abençoa cada vida, cada um que precisa de ti, aqueles que estão enfermos, sara, meu Senhor da glória, aqueles que já estão moribundos, Senhor da glória, meu Deus, estenda as suas mãos sobre eles, Senhor. Tenha misericórdia, Pai amado. Sim, Senhor, vem nos abençoar. Abençoa cada lar cristão neste dia, nesta tarde. Meu Deus, tenha misericórdia. Assim, Senhor, vem nos abençoar e nos ajudar. Eu te louvo por tudo e te agradeço em nome de Jesus. Amém.